Boa noite para todos, que a paz de Deus reine sobre todo povo de Deus. Amém? Antes de ministrar mais uma vez a leitura da palavra de Deus, estarei fazendo uma breve oração para que possamos dar início à leitura da palavra de Deus, assim por diante. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos diante de Ti na Tua total dependência. Te glorifico, Te exalto, Te rendo graças a Ti, Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, quero me prostrar-nos diante de Ti, me reverenciar diante de Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem dado sustentabilidade de espírito para suportar todos os dias maus que temos passado na face da terra. E neste momento eu quero me prostrar diante dos Teus pés, me render diante dos Teus pés e me reverenciar. Por quê? É nos pés da cruz que o Senhor quer que nós venhamos nos humilhar perante a Tua face, Senhor. Neste momento, peço ao Senhor, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, porque o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz do juiz, general dos generais, o Senhor é existência própria, suficiência própria, um ser imutável, um ser que não muda. O Senhor é o ontem, o hoje, o eterno. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o leão da tribo de Judá. E quando o Senhor ruge, até o inferno se estremece, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. A honra, a glória, o louvor e a majestade sempre será do Senhor. Te glorificamos e te exaltamos, porque tu é digno de honra, de glória e de louvor. Neste momento, Senhor, prepara a tua igreja, prepara o ouvido da tua igreja, tira os tampões, Senhor, do ouvido da tua igreja, que o Senhor possa, Senhor, neste momento, nesta noite, falar com a tua igreja aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Prepara mente, corpo e alma da tua igreja para que ela possa entender claramente aquilo que tu vai falar nesta noite. Repreende pelo poder e autoridade no nome santo de Jesus toda a retaliação de Satanás sobre a ministração da tua palavra. Joga por terra pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus todo intuito do inimigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, sou o diácono Valdeci. Estarei agora ministrando a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 e 9, que diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e, vindo as aves, o comeram. Outra parte caiu no solo rochoso,
onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. Outra caiu os espinhos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra e deu seu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quero deixar para os amados o tema da mensagem, que diz assim: o semeador, a semente e a terra. Texto: Mateus 13, do versículo 1 ao 9. Amém? Introdução do assunto. Primeira coisa, semeador. Semeador é o ministro da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A terra são os 4 tipos de solo que encontramos no meio do caminho do Evangelho de Cristo. Agora eu faço uma pergunta: qual é a função do semeador? O que o semeador faz? Qual é a função dele? O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Se a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá colheita. Por isso, o seu trabalho é importante, constantemente e perseverante na obra do Senhor. Não para. O bom semeador é aquele que semeia, é aquele que está sempre semeando, é aquele que está sempre fazendo o ide, só semeando a palavra. A semente é a palavra de Deus. Então, o bom semeador é aquele que semeia, está sempre semeando. Constantemente, ele é perseverante, ele não deixa de semear, ele está sempre semeando na obra do Senhor. Ele não para. Porque se ele não colocar a semente, se ele não semear lá a semente, não vai ter colheita. Vai chegar tempo que não vai colher. E tem as estações para você colher. Assim é no Evangelho de Cristo. Tem as estações certas, o tempo certo do Senhor colher. Né? Mas será que temos realmente semeado a palavra de Deus? Como Deus quer? Será que temos sido um bom semeador? Porque o trabalho do semeador é semear. Será que temos semeado a palavra de Deus? Realmente aquilo que Deus quer para um bom semeador? Temos que pensar nisso. O que é parábola? É um método usado para se falar de verdades, usando fatos da vida comum. A semelhança pode ser feita a partir de palavras ou ideias. Ainda podemos dizer que dizer uma parábola, é colocar uma coisa ao lado da outra, para estabelecer uma semelhança entre elas. Isso é parábola. Somos bem-aventurados porque o Senhor nos tem feito entender as suas parábolas, os seus mistérios, de suas verdades. Quero deixar um exemplo bem
bem rápido e bem claro, enfático. Uma coisa muito interessante. Preste atenção. Judas Iscariotes ouviu a palavra de Deus, a mesma semente que foi lançada no coração dos 11 discípulos. Judas Iscariotes foi lançada no coração de Judas também. Porém, o seu coração não era terra boa. O seu coração não era terra boa. Veja bem, Judas entregou Jesus por 30 moedas e se suicidou. Você vê que o coração de Judas era um coração duro, um coração endurecido. Vamos dizer assim, um terreno rochoso, uma terra dura, né? Então, nós vemos claramente como existe vários tipos de terreno. A terra de Judas não era uma terra boa. Entendeu? Não era. E eu quero deixar para a Igreja de Cristo que existe diferente tipo de terra, entre parênteses, solo. Terra é solo, amados. Existem 4 tipos de terreno. E toda a palavra do Senhor tem uma explicação, todos os símbolos e todo tipo usado pelo Senhor na sua palavra tem um significado. Existem 4 terrenos diferentes. 4 terrenos diferentes. E o que o Senhor Jesus queria dizer com 4 tipos de terreno? Primeiro, são os 4 quadrantes da terra. O que significa quadrante da terra? São os 4 cantos da terra. São as 4 fases da lua. São as 4 semanas do mês. São as 4 estações do ano. E isso, se nós pegarmos se nós pegarmos isso aí e identificar, vai dar uma clareza, né? Bem profunda. Quadrante da Terra são os 4 cantos. Fase da Lua significa aquela parte de fase que a Lua tem, minguante, crescente e aí por diante. As semanas do mês, que são 4 semanas, e as estações do ano. Quando você semeia, no fundo, Deus é tão perfeito que quando você semeia algo, você tem tempo para você colher. Estação, tempo para colheita, semanas e mês, tudo isso. Então Deus é perfeito, né? Isso porque o Senhor quer mostrar a sua misericórdia falando com todos os homens em todos os pontos da terra. Toda a humanidade nos 4 cantos da terra seria atingida pelo Senhor. Certo? Então tem esse símbolo, esses tipos de símbolo usado pelo Senhor tem significado. Existe um significado, né? Os quadrantes da terra, as fases da lua, as semanas do mês e as estações do ano tem a ver com quando você semeia a semente, porque ela vai crescer, vai começar a brotar, vai dar o seu fruto, né? E no tempo certo vai ser colhida. Então, esse símbolo, tudo tem um significado com o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor é perfeito, né? E quando o Senhor diz que apenas um desses terrenos é terra boa,
confirma aquilo que ele já havia dito, porque o Senhor conhece. Ele conhece o terreno da terra boa, ele conhece. Ele sabe o coração de cada um de nós. E o principal objetivo da parábola do semeador é alertar o homem para que ele entre pela porta estreita e siga o caminho estreito. Entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito, que é o caminho de Cristo Jesus, que a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus Cristo. Então, o principal objetivo da parábola do semeador é alertar o homem para que ele entre pela porta estreita e siga o caminho estreito. Entrar pela porta estreita é porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. A porta larga é a porta que Satanás ele providencia lá fora. É a porta das imoralidades, é a porta da prostituição, é a porta da bebedice, é a porta da corrupção, é a porta de tudo que não presta. Aí lá é largo. Mas para que o homem entre no caminho, na verdade e na vida, ele vai ter que entrar pela porta estreita. É pela porta estreita. É de um em um. Não existe um montão de pessoas. É um. Porta estreita. Vai passar um de cada vez. Então, o principal objetivo da parábola do semeador é alertar o homem para que ele entre pela porta estreita e siga o caminho estreito, o caminho de Cristo Jesus. Amém? Neste momento eu quero destacar pelo caminho estreito 4 tipos de terreno, 4 tipos de solo. Primeiro terreno é a beira do caminho. A beira do caminho. A beira do caminho fala a seguinte coisa. Fala do coração que todos pisam, aceita qualquer doutrina ou ensinamento. Quando tal pessoa vem à igreja, a mensagem cai no seu coração, mas não a entende, pois é terreno batido, outras doutrinas, conhecimento, informação já foi passada por ali. E a semente não encontra lugar para germinar. E logo as aves do céu vêm e comem. Vem o maligno e tira toda a atenção da ministração da palavra daquela pessoa. O maligno vem e tira toda a atenção da ministração da palavra a qual foi ministrada para aquela pessoa. Ele tira o foco da mente da pessoa. Então, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Isso quer dizer, amados, que quando o semeador semeia a palavra, existem vários tipos de solo. Vários tipos de solo. E tem solo de terra boa e tem solo de terra ruim, rochosa, coração duro, endurecido. E aí o inimigo acaba tirando toda a ministração da palavra da pessoa, da mente. A pessoa entra na casa do Senhor, ela escuta a palavra de Deus e ao mesmo tempo
o inimigo vem, capita tudinho, a pessoa fica sem conhecimento, sem base. E então, a semente não é encontrada e logo ela não tem lugar para germinar. Não encontra lugar para germinar. Logo as aves do céu vêm, comem, vem o maligno, tira toda a atenção da ministração da palavra, e aí a pessoa fica totalmente sem base nenhuma. Segundo terreno, a semente, segundo terreno, semente nos pedregais. Semente nos pedregais fala do coração que ouve a palavra de Deus, né? Ele ouve a palavra do Senhor e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ele não tem aquela raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o coração molinho, fofinho, por cima, né? Mas por baixo está a pedra de incredulidade, é chamado de fogo de palha e tem uma pedra sempre por baixo, aquela pedra de incredulidade. Semente nos pedregais fala do coração que ouve a palavra do Senhor e logo recebe com alegria. Tem muitas pessoas que são assim. Muitas pessoas. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição, e por causa da palavra logo se ofende. São pessoas incrédulas, são pessoas que escutam a palavra, memoriza, mas depois logo vem a perseguição, logo vem a parte de provação, e aí ela se ofende com a pedra de credulidade que ela tem. Mateus 13, 5, 6 diz assim: outra parte cai no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou e, porque não tinha raiz, secou. Então, amados, é uma coisa muito interessante. São pessoas que recebem a palavra, né? Recebe a palavra de Deus, e quando recebe a palavra de Deus, bem, no seu coração, mas quando vem as provações, quando vem os problemas, ela se ofende logo, mostra logo uma coisa que não é realmente aquilo. Mostra logo a pedra de incredulidade, né? E isso acontece. Deus ele já conhece o coração. Ele conhece o terreno. Ele sabe todos os tipos de terreno que iremos enfrentar. O semeador irá sempre enfrentar esses tipos de terreno. Terreno à beira do caminho, terreno semente nos pedregais, né? E
Terceiro terreno. Terreno em meias às ervas daninhas e espinhos. Que diz assim, ó. A fala, né? Fala do coração que ouve a palavra do Senhor, mas as coisas ligadas a este mundo, ligada à vida terrena, os cuidados com as coisas desta vida sufocam a palavra e a mesma fica infrutífera. A pessoa escuta a palavra, aceita, recebe uma bênção, mas não consegue deixar as preocupações com a sua posição social. Este coração precisa de cuidados, discernimentos, para tirar os espinhos e a boa semente germinar com mais clareza. Então, no terreno, em meio às ervas daninhas e espinhos, são pessoas que recebem a palavra, vai para a casa do Senhor, ela recebe a palavra com facilidade, mas os bens, vamos dizer assim, os bens materiais não deixam ela se libertar. Não deixa ela se libertar, ela fluir, ela crescer, né? As pessoas escutam, a pessoa escuta a palavra, aceita, recebe uma bênção, mas não consegue deixar as preocupações com a sua posição social. Ele não consegue. Ele recebe a palavra, uma bênção, entende a palavra, mas não consegue se libertar da sua posição social. E aí, este coração precisa de cuidados para discernir, para tirar os espinhos e a boa semente germinar com mais clareza, né? Mateus 7, Mateus capítulo 13, versículo 7, diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então, Deus é bem claro. Existem vários tipos de terreno. São várias terras. Em uma delas, com certeza o semeador, ele vai semear e vai cair em terras boas. Por isso que o semeador não pode parar de semear. Por isso que o semeador tem que semear constantemente. Não pode deixar a semente dentro do celeiro, porque se deixar a semente dentro do celeiro, se deixar a semente, que é a palavra de Deus, sem ser ministrada, não vai ter colheita. Não existe colheita. Tem que ministrar a semente, ministrar a palavra, sempre ministrar a palavra do Senhor. Porque ministrando a palavra do Senhor, o Senhor sabe como fazer as sementes germinar. É somente o Senhor. Somente Deus que convence uma pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Nós, semeador, somos só instrumento na mão do Senhor para semear a palavra de Deus, que é a semente. Quarto terreno, a semente. Aí chega a boa notícia, a semente em boa terra. Você veio à casa do Senhor, aceitou a palavra de Deus e tem recebido uma bênção. Alguém regou a sua terra com lágrimas, tirou suas pedras, observou-se se não tinha espinho, e a semente então germinou e deu frutos.
a 30, a 60 e a 100. Mesmo na terra boa, existe uma subdivisão. A semente que deu uma que germine salvação, que venha produzir 30, 60 e 100. O Senhor quer que todos nós venhamos produzir frutos a 100. Aí chegou a boa terra. Semeador, ele passou vários meses semeando, estações, mas chegou o tempo dele colher, chegou a cair na boa terra. É assim que Deus faz. Deus conhece. Muitas das vezes, muitos semeadores desistem. Mas você não pode desistir de semear. Semeie a palavra, porque quem vai fazer a obra é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a obra. Que o Senhor possa abençoar pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Quero finalizar com as seguintes frases. Existem pessoas que vão receber e entender melhor a palavra de Deus por causas nossas, suas atitudes, do que pelas nossas palavras. Existem pessoas que vão receber melhor a palavra de Deus através de uma canção, de um louvor, do que através de uma pregação. Existem pessoas que se rendem aos pés de Deus por uma canção que ouve. Então, existem terrenos diferentes. Nem todos têm a mesma visão. São terrenos diferentes. São terras diferentes. São terras boas. São terras, às vezes, um solo meio duro, rochoso. Existem vários tipos de terra. Então vai ter pessoas que vai aceitar Jesus como o único salvador da sua vida, uma canção, um louvor, do que nenhuma pregação. Esta perspectiva nos faz ver claramente que devemos plantar a semente em todos os lugares, ministrar a palavra de Deus com as oportunidades que o Senhor tem dado para todos nós. Se você é um semeador, semeie a palavra de Deus, porque quem vai fazer a colheita é o Senhor. São tantos meios que Deus nos deu para espalharmos a semente, pregando a sua palavra para todos. Não nos limitemos ao ensino da palavra de Deus, que Ele pode fazer através de nós e em nós. Jesus então termina a narrativa daquele dia com uma pergunta: o que é pertinente até hoje? Pertinente até hoje. Perdão, os dias de hoje. Vocês estão entendendo? Eu faço uma pergunta para os amados. Você entendeu o que o Espírito disse à igreja? Talvez você tenha entrado na casa do Senhor amargurado,
cheio de problema, cheio de dúvidas. E Deus te convida a você tomar uma decisão, porque a decisão é sua, somente sua. Não é minha, não é do pregador, do pastor, é somente tua. Talvez você chegou aqui cheio de problema no casamento, desempregado, sem casa, sem nada, e quer uma solução na tua vida. E a solução é Cristo Jesus. É o único que pode salvar, curar, libertar de todo mal. A salvação vem de Cristo Jesus. E a salvação vem só vem pelo caminho estreito. A porta tem que ser estreita para que você possa entrar e ter sua vida eterna com Cristo Jesus. Talvez você esteja com o coração entristecido e Jesus essa noite te chama para que você possa ter uma vida melhor com Ele. Só depende de você. A escolha é sua. Você que opta, ou você opta a morar com Jesus no céu, ou opta a morar com um inimigo no inferno. Só existe uma solução: Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Tem que passar pelo Senhor Jesus Cristo. Quero finalizar orando. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela leitura da Tua Palavra. Que Tu possa, Senhor, abençoar a leitura da Tua Palavra. E que Tu possa, Senhor, fazer com que a semente que é a Tua Palavra germine em vossos corações. Prepara, Senhor, os corações da Tua igreja, que o Senhor possa, Senhor, abençoar. Tudo será para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.